Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da CBMERG 2022. É a questão número 31. A questão diz assim: uma partícula é uniformemente retardada percorrendo até parar 80 metros em 4 segundos. Durante o último segundo de movimento, a partícula percorreu. Bom, pessoal, vou desenhar mais ou menos aqui o esquema, tá? A gente tem aqui uma estrada, né? Vamos colocar aqui a partícula. A partícula, ela tem uma velocidade inicial, certo? A gente não sabe qual é. E ele fala que a partícula é uniformemente retardada, ou seja, ela vai diminuindo a sua velocidade até parar, né? Ela está sofrendo uma desaceleração, tá? Então, em algum momento, após um certo tempo, essa partícula vai parar, ou seja, velocidade final igual a zero. E ele afirma para a gente que o percurso total da velocidade inicial dela até ela parar é de 80 metros. Ou seja, meu ΔS, minha variação de espaço, é 80 metros. Aí ele fala que ela para em 4 segundos. Então, eu vou separar aqui mais ou menos, tá, pessoal? Não está em escala, não. 1, 2, 3, 4. Começando do ponto 0, aí aqui seria 1, né? Vamos botar assim, t igual a 0, aqui, nesse ponto. Aqui 1, aqui 2, aqui 3, e ela para em 4 segundos. Então, ele fala assim, no último segundo, nesse último segundo aqui, a partícula percorreu quantos metros? Então, é isso aqui que ela quer saber, tá bom? Então, fazendo o desenho, às vezes, ajuda, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é o seguinte, analisar se o movimento é uniforme ou uniformemente variado. Se ela está uniformemente retardada, ela tem uma desaceleração. O movimento é uniformemente variado. Para isso, a gente vai relembrar algumas equações importantes do movimento uniformemente variado, que são as funções horárias dos espaços e da velocidade. Bom, pessoal, esses aqui são prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Sempre conceitos, equações, unidades de medidas, conversões, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, aqui é a função horária do espaço no movimento uniformemente variado. A gente tem que o espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Tá? No sistema internacional, esse espaço em metros, velocidade em metros por segundo e aceleração em metros por segundo ao quadrado. E aqui na função horária da velocidade, a gente tem que V é igual a V0 mais a T. Ou seja, a velocidade final igual à velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Meus alunos costumam brincar, né? Chamam essa aqui de sorvetão e essa aqui de vovó atrás do tanque. Eu acho que você criar táticas para lembrar as equações não é um problema. O problema é você não saber aplicar a equação, tá bom? Saiba o que cada membro significa e saiba aplicá-la, tá bom? Então, essas duas aqui que nós vamos utilizar. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é descobrir a velocidade inicial em função da aceleração para a gente poder jogar a função horária dos espaços e descobrir essa desaceleração, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo. Vamos usar a equação V igual a V0 mais AT. A velocidade final eu já sei que é 0. Igual a velocidade inicial eu não sei. Aceleração negativa porque ele está desacelerando. Vezes o tempo, ou seja, ele vai, né, de 0 a 4 segundos, então 4 segundos. Então, vou jogar o V0 para cá, menos V0 igual a 4A, menos 4A, vou multiplicar por menos 1, V0 igual a 4A. Vou guardar essa equação aqui e vou jogar ela na função horária dos espaços. Vou separar aqui, vou fazer logo aqui embaixo. Segundo. Vou jogar lá na função horária dos espaços. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, tá? Vou passar o S0 diminuindo aqui, tá? Para ficar ΔS, porque a gente tem o valor de ΔS que é 80.
V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Vamos aplicar os valores. ΔS a gente tem que é 80. Velocidade inicial descobrimos que é 4A. O tempo nós sabemos que é 4 segundos. 4A vezes 4 menos a aceleração que a gente quer descobrir vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. 80, 4 vezes 4 é 16, menos 4 ao quadrado é 16. 16 dividido por 2 é 8. 16A menos 8A, eles são iguais, tá vendo? Posso fazer essa continha. 16 menos 8, 8. A vai ser igual a 80 sobre 8. A vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Prontinho, descobri a minha aceleração. Ah, mas por que eu não encontrei negativa? Porque eu já joguei na fórmula como negativo, como ele já está desacelerado, tá? Aqui está em módulo. Vou separar aqui direitinho. Então agora, pessoal, com o valor da aceleração, eu posso jogar aqui nessa equação e descobrir o valor da velocidade inicial, certo? Então, velocidade inicial é igual a 4 vezes A. Velocidade inicial é 4 vezes 10. Velocidade inicial é igual a 40 metros por segundo. Ok, mais uma informação muito importante que a gente estava precisando para poder montar a função horária dos espaços final. Então, vamos lá. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Agora a gente vai montar a função horária dos espaços. Então eu sei que S, quem é meu espaço inicial? Ele parte do ponto 0, né? Então 0 mais V0, quem é V0? Nós já vimos que deu 40. Vai ficar espaço em função do tempo, tá? No caso, menos a aceleração, que é 10, t ao quadrado sobre 2. 0 aqui não interfere, então vai ficar 40t menos 10 sobre 2, 5t ao quadrado. Essa aqui é a função horária dos espaços para eu jogar para qualquer intervalo de tempo que eu quiser. Tá bom? Então é aquela função genérica, muito importante a gente encontrar nesse tipo de problema. Então, pessoal, agora só ir para a etapa final do problema. Ele quer, durante o último segundo do movimento, qual o espaço que a partícula percorreu. Então, vamos descobrir aqui, ó, em 3 segundos, de 3 a 4 é o último segundo do movimento, quanto foi que ele já tinha percorrido. Então, S igual a 40 vezes 3 segundos menos 5 vezes 3 segundos ao quadrado. S igual a 40 vezes 3 vai dar 120. Menos 5, 3 ao quadrado é 9. S vai ser igual a 120, 9 vezes 5, 45. 120 menos 45, 75 metros. Mas a gente não terminou o problema, tá, pessoal? A gente encontrou 75 metros, quer dizer que ele percorreu 75 metros daqui até aqui. 75 metros. Mas qual que é o espaço total, né? 80 metros? Então, isso quer dizer que ele percorreu aqui nesse último segundo apenas 5 metros, que é quanto que falta para 80 metros. Então, o meu espaço 3, 4, né? Vou chamar aqui de espaço 3, 4, vai ser 80 menos 75, que é igual a 5 metros. Tá bom? Era só diminuir aqui do espaço total. A gente descobriu a distância de 0 a 3 segundos, porque a gente usou 3 segundos. E aí ficou faltando esse pedacinho. Tá bom? Então, a resposta aqui é a letra A. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? Problema clássico aí de cinemática de movimento uniformemente variado utilizando as funções horárias do espaço e da velocidade. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 32. A questão diz assim. A figura a seguir mostra uma esfera maciça de centro C, daqui a esfera de centro C, na qual há uma mosca. E a mosca, tá? Tá bem pequenininha. Na qual há uma mosca em repouso, ou seja, velocidade igual a 0, na posição indicada na figura. Nela estão desenhados 5 segmentos orientados. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vetores. Assinale a opção que indica o segmento que representa a força
exercida pela esfera sobre a mosca. Pessoal, quais forças que estariam sendo exercidas pela esfera sobre a mosca? Quando um corpo está sobre uma superfície, né, vou desenhar aqui na horizontal para vocês lembrarem, geralmente a gente desenha bloquinhos, né? Nos problemas de física. Ele botou uma mosquinha. Mas o bloquinho é para representar qualquer objeto. Então, geralmente, a gente vai lá, né, quando está na horizontal e já consegue identificar as forças direto. Peso para baixo, não é isso? Peso é uma força vertical, sentido para baixo, normal para cima. O que é a força normal, pessoal? A força normal é uma força perpendicular à superfície, ou seja, que faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Tá? Então, aqui é o solo. Então, é como se a normal estivesse saindo de dentro da superfície e fazendo 90 graus com essa superfície, tá bom? Então, nesse caso aqui, a superfície, pessoal, é a circunferência, é a esfera maciça, tá? Então, a gente vai ter uma força normal porque tem uma superfície. Então, pensa assim, não é só na horizontal que tem força normal, na vertical também, quer ver? Ó, vamos colocar aqui nessa situação na vertical. Vamos colocar, peso tem, né? Peso para baixo, sempre vertical sentido para baixo, não é isso? Aí vamos colocar que eu esteja pressionando com a minha mão, alguma força F qualquer, esse bloquinho contra a parede. E que a força normal não tem superfície? Toda vez que tem superfície, tem força normal, tá? Independente de ser plano inclinado, vertical, tá? Então, a normal sempre sai de dentro da superfície, então, ou seja, se a vertical aqui, ela vai sair de dentro da superfície. Vou desenhar só o vetor um pouquinho maior, tá? Para não confundir com F. E faz um ângulo, fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície, tá? Então, aqui eu vou ter a força normal. Então, pessoal, qual seria o vetor que está representando a força normal, ou seja, aquela força que sai de dentro da superfície e faz um ângulo de 90 graus. No caso aqui, é o vetor 4, certo? Aqui, ó, fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, beleza, vetor 4 é o vetor da força normal. E o vetor, pessoal, da força de atrito, né, que é outra força que é exercida sobre o solo, é aquela força contrária ao movimento. Aqui, por exemplo, o bloquinho não tende a descer aqui, então a força de atrito é contrária ao movimento, para cima, bate para cima. Aqui, por exemplo, se o bloquinho estivesse indo da esquerda para a direita, a força de atrito está agindo no solo, da direita para a esquerda, minha FAT. Então aqui, como a mosquinha vai tender a escorregar para baixo, né, porque vai tender a escorregar, ela está em repouso, ela vai tender a escorregar. Então aqui, ó, o vetor 1, é a minha FAT, a minha força de atrito. Eu vou chamar aqui pelos nomes, normal e força de atrito. Como eu faço para poder calcular o vetor resultante? Pessoal, a gente faz a regra do paralelogramo. Faz uma paralela, ó, uma paralela aqui, ó, vou fazer de amarelo. A gente faz uma paralela aqui, força de atrito, e uma paralela aqui. O pessoal tá mais ou menos, tá? O desenho também não tá muito... Aí com a régua, no caso você vai estar sem régua, mas você pode usar a caneta de apoio. E aqui vai estar o vetor força resultante, ó, que é o vetor 3. Vetor força resultante. Então ele pergunta qual é a força exercida pela esfera sobre a mosca, ou seja, a força normal e a força de atrito, que juntas, né, elas são perpendiculares, ou seja, fazem um ângulo de 90 graus entre si, e a resultante é, utilizando a regra do paralelogramo, né, a gente traça as paralelas e o pontinho de encontro é a força resultante. Então a resposta é a letra C, vetor número 3. Pessoal, se vocês quiserem desenhar peso, eu quero muito desenhar peso, você pode desenhar aqui, cuidado só para não se confundir, tá? Como ela está em repouso, né, a força resultante sobre ela é 0. Então a gente tem um vetor aqui, força resultante entre essas duas para cima, né? Então ela vai estar totalmente em equilíbrio, mas você não precisa desenhar se não quiser, tá? Porque as forças exercidas pela esfera sobre a mosca vai ser essa resultante aqui, que ele está indicando como 3. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 33. A questão diz assim: o gráfico representa a relação entre a temperatura medida em uma escala de temperatura hipotética X e a temperatura medida na escala graus Celsius sob pressão normal.
A temperatura de fusão do gelo e ebulição da água são em grau X, respectivamente, igual a fusão do gelo, temperatura de fusão do gelo à pressão normal, 0 graus Celsius. E ebulição da água, 100 graus Celsius. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é transferir esses eixos, né, desenhando dois termômetros. Vamos colocar esse grau X e esse graus Celsius em termômetros. Como assim, ó? Grau X e grau Celsius. A gente pega 3 medidas para a gente poder fazer a regrinha das escalas arbitrárias, tá? Então, olha só. Para 40 graus X, eu tenho 80 graus A. Esse ponto aqui é o ponto 80, 40, certo? XY, coordenada XY. 80, 40. Então, para 80 graus Celsius, eu tenho 40 graus X, tá? Eu tenho um ponto aqui que eu não sei qual é, que é grau X e grau Celsius. Eu vou resolver essa questão de duas formas. Uma encontrando a equação, tá? E a outra encontrando os valores direto para vocês, tá? Para vocês treinarem bastante, que esse tipo de questão cai bastante. Aqui, pessoal, qual é a coordenada X? Qual o valor de X aqui? É 0. Qual o valor de Y? É menos 20, tá? Coordenada X, Y. Então, isso quer dizer que em X, no eixo X, ou seja, em graus Celsius, a temperatura aqui é 0, né? E aqui, ó, no eixo X, a temperatura é 0. E no eixo Y, que corresponde ao grau X, é menos 20. Cuidado só para não confundir o nome, tá? Isso aqui é eixo X, eixo Y. É porque ele acabou botando grau X aqui, pode confundir. Então, aqui é o ponto de menos 20 para grau X, consequentemente 0 para a coordenada grau Celsius, tá bom? Então, pessoal, seguinte. Aqui a gente tem uma regrinha, tá? Existem várias formas, os livros didáticos apresentam de outras maneiras, mas eu escrevo essa regrinha aqui para os alunos não esquecerem, que é meio baixo, cima baixo. Ou seja, o segundo termo do termômetro menos o terceiro termo do termômetro é igual ao primeiro termo do termômetro menos o terceiro termo do termômetro. Segundo menos o terceiro sobre o primeiro menos o terceiro. Segundo menos o terceiro sobre o primeiro menos o terceiro. A gente sempre compara de duas em duas escalas, tá? Então, meio baixo, cima baixo. Meio baixo, cima baixo. Uma forma que os alunos têm de lembrar essa regrinha. Funciona para todos os tipos de termômetros, tá, pessoal? Em escalas arbitrárias. E também aquelas equações que nós conhecemos de conversão, de Celsius para Kelvin e vice-versa, graus Celsius para graus Fahrenheit, todas vêm dessa regrinha. Ela é mais bem escrita nos livros didáticos, né? Ali eu botei só como um macetinho para vocês lembrarem. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, sempre de cima para baixo. Então vamos lá, meio, X é o termo do meio, meio baixo, menos 20, que é o segundo menos o terceiro termo, dividido pelo primeiro menos o terceiro termo, 40 menos 20. Então, meio baixo, cima baixo, igual a segundo termo menos o terceiro termo do segundo termômetro sobre o primeiro termo menos o segundo termo do terceiro termômetro. Então, aqui nós vamos montar a equação para encontrar qualquer valor, mesmo que ele não tivesse pedido fusão e ebulição aqui, né, que são os mais comuns. X menos 20, X mais 20. 40 menos 20 vai ficar 40 mais 20, que vai dar 60. C menos 0 é C. 80 menos 0 é 80. Posso cortar um zero de cada lado aqui para facilitar meus cálculos. Vamos multiplicar cruzado. 6C igual a, chuveirinho, pessoal, ó, 8 que multiplica X mais 20. Aí eu tenho que fazer a distributiva aqui, ó. Não vão esquecer não, tá? Para antes da hora. Vou terminar aqui em cima. 6C igual a 8x mais 8 vezes 2, 16, 160. Ah, dá para terminar? Dá para poder simplificar mais? Dá, mas vou parar aqui. Tá? Você não precisa reduzir ao máximo, não. Tá? Então, encontramos a equação. Então, agora a gente vai jogar os valores. Então, para a temperatura de ebulição, que é 100 graus Celsius, a gente vai jogar aqui o valor no C,
6c igual a 8x mais 160. 6 vezes 100 igual a 8x mais 160. 6 vezes 100 dá 600. 8x mais 160. 160 tem que passar para cá diminuindo. Menos 160 igual a 8x. 600 menos 160, 440, igual a 8x. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 440 sobre 8. X vai ser igual a 55 graus. A gente está falando de grau X, né? Ele quer saber a correspondência em grau X. Então, encontramos para a temperatura de ebulição. Para a temperatura de fusão é fácil, que eu sei que é 0 graus, que corresponde a menos 20. Joga aqui, ó. Quer tirar a prova? É só você jogar. Para temperatura de fusão igual a 0 graus, aí você tem 6C igual a 8x mais 160. C igual a 0, então 6 vezes 0 igual a 8x mais 160. 6 vezes 0 é 0, 8x mais 160. 160 passa para cá diminuindo, igual a 8x. X igual a menos 160 sobre 8, x igual a menos 20 graus X. Não havia necessidade de você jogar, você pode usar a equação para jogar qualquer valor que ele pedir. Aqui, só observando o gráfico, você vê que para a temperatura de fusão do gelo, que é 0 graus, você tinha menos 20 de graus X, tá? Não precisava fazer a conta desse, somente desse. Então, a resposta é a letra C. Mas eu não terminei ainda. Eu vou fazer de uma outra maneira também, já que vocês estão aproveitando as provas antigas para treinar para os próximos concursos. Vou também resolver de uma outra maneira, sem achar a equação, achando os valores diretamente, tá? Utilizando essa mesma regra, porém, encontrando o valor direto. Aqui, pessoal, a mesma coisa, tá? É só desenhar os termômetros. Aí, o que acontece? Qual eram as correspondências? Não era 80, 40? 80 para graus Celsius e 40 para grau X? Então, vou manter graus Celsius e grau X. Mesma coisa. Aí, eu também tenho que ter sempre 3 valores, tá? Então, agora eu vou botar no meio, vocês vão entender por quê. 40 para 80. E a gente tinha menos 20 para grau X e 0 para menos 20 para grau X e 0 para grau Celsius. E nós já sabemos que é a temperatura de fusão do gelo. Então, pessoal, é o seguinte. Ele quer saber a temperatura de ebulição da água. É 100 graus. Então, ao invés de colocar X e C, eu colocaria já os números direto. 100 e aqui seria X. Eu já encontraria o valor direto, assim. 100 é a temperatura que eu quero descobrir. Como ela é maior que 80, eu botei essa daqui no meio, tá? Para ficar sempre do maior para o menor, entenderam? Agora eu vou fazer a mesma regra, meio baixo, cima baixo. Segundo menos o terceiro, primeiro menos o terceiro. Então vamos lá. O segundo menos o terceiro sobre o primeiro menos o terceiro. Meio baixo, 40 menos menos 20, cima baixo, x menos menos 20. 80 menos 0, 100 menos 0. Ou seja, meio baixo, 80 menos 0, cima baixo, 100 menos 0. Segundo menos terceiro, primeiro menos terceiro. 40 menos menos 20, 40 mais 20, que dá 60. X menos menos 20 vai ficar x mais 20. 80 sobre 100. Corta aqui os zeros, ó. Multiplica o cruzado. 10 vezes 60, 600. 8 que multiplica x mais 20, chuveirinho, né? Distributivo. 600 igual a 8x mais 160. Passo para cá diminuindo. 600 menos 160 igual a 8x. 440 igual a 8x. X igual a 440 sobre 8, que vai dar 55 graus X. Tá vendo? Achamos a mesma resposta. Aqui é só comparar. Fusão, eu sei que é 0 graus. Comparei com menos 20, eu sei que é menos 20. Essa era fácil. 100 eu não sei, X. Aplico a regra, acho direto. Aqui eu mostrei como geralmente é feito para achar a equação e depois aplicar os valores. Tá bom? Aí você escolhe qual é a melhor forma de você fazer. Dá certo das duas maneiras. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 34. A questão diz assim. Analise as afirmativas a seguir.
Item 1. As moléculas de um corpo, quer ele se encontre na fase sólida, na fase líquida ou na fase gasosa, possuem energia cinética, mas não possuem calor. Calor é energia em trânsito. Só essa afirmativa, ela está correta, tá? O calor, pessoal, é de fato energia em trânsito de um corpo para o outro, tá? Não sendo, né, uma propriedade das moléculas que tem energia cinética associada ao movimento das suas partículas, tá bom? Então, independente de estarem ou não trocando calor, tá bom? Item 2. Quando a energia cinética de um corpo varia, a energia cinética média de suas moléculas também varia. Consequentemente, ela cedeu ou recebeu energia, mas não necessariamente calor. A energia pode ter sido por ele cedida ou recebida sob a forma de trabalho. Bom, pessoal, essa também está correta, tá bom? A variação da energia cinética de um corpo, ela pode se dar por meio do trabalho, tá? E não necessariamente por troca de calor, tá? A energia média das moléculas, ela também varia com a mudança da temperatura do corpo, tá bom, pessoal? Então, essa aqui também é verdadeira. Vamos ver a terceira. A fase em que uma substância se encontra depende de suas condições de pressão e temperatura. É possível que uma substância se encontre na fase sólida e líquida, por exemplo, em uma mesma temperatura. Pessoal, essa aqui também é verdadeira, tá? Existe um ponto, tá, de coexistência, que é esse aqui, que é chamado de ponto tríplice ou ponto triplo, tá? Então, onde uma substância ela pode estar simultaneamente, tá, na fase sólida, na fase líquida e na fase gasosa, tá? Dependendo das condições de pressão e temperatura. Então, todas aqui, pessoal, são verdadeiras, tá? Resposta, letra E. Então, está correto o que se afirma em 1, 2 e 3. Tá bom, pessoal? É isso, questão número 35. A questão diz assim: 2 balões positivamente carregados são utilizados para induzir cargas em bastões metálicos alinhados e em contato, que inicialmente estavam eletricamente neutros. Os bastões estão neutros aqui e tem os 2 balões positivos, conforme mostrado na figura. Os balões estão próximos, mas jamais chegam a tocar os bastões, tá? Note e adote: o contato entre 2 objetos metálicos permite a passagem de cargas elétricas entre um e outro. Suponha que o ar no entorno seja um isolante perfeito. Nessa configuração, os bastões 1, 2 e 3 terão, respectivamente, as seguintes cargas totais. Ele quer saber quem vai ficar negativo, quem vai positivo, ou se alguma delas vai zerar a carga, tá? Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, os balões carregados positivamente, eles vão criar, pessoal, um campo elétrico que vai afetar, tá, a distribuição de carga nesses bastões. Os elétrons livres nos bastões vão ser atraídos para as extremidades mais próximas dos balões, enquanto as cargas positivas serão repelidas para as extremidades opostas, tá bom? Os bastões, pessoal, estão em contato, permitindo o movimento, esses bastões, o bastão 1, bastão 2 e bastão 3, eles estão em contato, permitindo o movimento da carga entre eles, tá? No entanto, pessoal, essa distribuição das cargas é influenciada pela proximidade dos balões carregados positivamente por indução, tá? Então, o bastão mais próximo de um balão, o bastão 1, esse aqui, terá cargas negativas na extremidade, vou desenhar, cargas negativas na extremidade, voltada para o balão, né, devido à atração pelas cargas positivas do balão, porque os opostos se atraem, né? E o bastão 2, estando no meio, terá sua distribuição influenciada tanto pelo bastão 1 quanto pelo bastão 3, tá bom? Parte de suas cargas negativas vai ser atraído para o lado voltado para o balão, tá? Enquanto o outro lado vai ficar positivo devido à falta de elétrons, tá? Então, como aqui ficou negativo para cá, positivo, positivo, negativo. Vamos ver aqui. O bastão 3, pessoal, já que está nesse oposto aqui, vai ter as suas cargas negativas na extremidade voltada para o bastão 2 e positivas do lado oposto. A mesma coisa que aconteceu no bastão 1. Então, as cargas totais, vamos lá.
Bastão, a extremidade próxima ao balão vai ficar negativa, mas o bastão como um todo, tá? Terá a carga negativa, tá? O bastão 2, né, que está no meio, ele vai ser influenciado tanto pelo bastão 1 e 3, acumulando a carga positiva, tá? Porque eles estão próximos aqui. Já o bastão 3, a extremidade oposta aqui ao bastão 2 será negativa e o bastão como um todo terá a carga negativa. Então, pessoal, houve perda de elétrons, tá? Do bastão central, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, ele ficou carregado positivamente, tá? Porque eles estão encostados aqui, então houve perda de elétrons desse bastão 2. Os bastões, pessoal, é importante lembrar que eles são isolados, tá? Se fosse só uma coisa só, ficaria neutro no centro, tá? Mas como eles estão isolados, que é o que ele está reforçando aqui, o do meio vai ceder esses elétrons, né? Vai perder elétrons para a esquerda e para a direita e vai ficar carregado positivamente, tá? Então a resposta aqui, 1 vai ser negativo, 2 positivo e 3 negativo. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 36. A questão diz assim: um móvel 1 de pequenas dimensões parte do repouso, ou seja, velocidade inicial igual a 0. Uniformemente acelerado à razão de 2 metros por segundo ao quadrado, no instante em que passa por ele outro móvel 2, animado por um movimento uniforme, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Suponha que o móvel 1 persiga o móvel 2 até alcançá-lo. Durante a perseguição, isto é, entre o instante em que o móvel 1 parte e o instante em que alcança o móvel 2, a maior distância entre eles foi D. Bom, pessoal, então a gente tem aqui, né, uma questão de cinemática com movimento uniforme, uniformemente variado. Nós vamos ter que usar as funções horárias tanto do movimento uniforme quanto do movimento uniformemente variado. Tá? Vamos dar uma analisada aqui. Bom, pessoal, esses aqui são prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Sempre resumos, equações, unidades de medidas, conversões, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, o primeiro móvel, ele está acelerado, né? Ele tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos usar a função horária do espaço no movimento uniformemente variado. O primeiro corpo. O segundo corpo está com movimento uniforme. Então, nós vamos usar a função horária do espaço do movimento uniforme, que é S igual a S0 mais VT. Tá? Ou seja, a velocidade é constante durante todo o tempo. Tá? Então, a gente vai analisar cada ponto desse passo a passo, tá? Encontrar as funções necessárias para a gente poder encontrar aí essa distância mínima que ele está pedindo. Para encontrar essa maior distância aí entre eles que ele está pedindo, tá? Então, olha só. Primeira coisa que eu tenho que fazer é montar as funções horárias. Vamos fazer aqui para o primeiro corpo. Para o corpo 1. Eu sei que o movimento é uniformemente variado. Então, eu sei que S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Quando eu estou montando a função, eu não posso mexer nem nos T's e nem no S. Só posso mexer no S0, no V0 e no A, tá? Então, vamos lá. Quem é meu espaço inicial? A gente está considerando, pessoal, que tem uma estrada, o móvel 1 contra o móvel 2. Então, a gente vai botar eles partindo do zero, tá? Para ficar mais fácil. Velocidade inicial, ele parte do repouso. Quer dizer que a velocidade inicial é igual a 0. A aceleração, ele fala que é 2 metros por segundo ao quadrado. Ok. 0 aqui não influencia em nada. 0 vezes t é 0. 2 sobre 2 é 1. Então, S igual a t ao quadrado. Essa é a função horária para o corpo 1. Agora vamos ver para o corpo 2, onde o movimento é uniforme. Então, cuidado para não misturar as funções. S igual a S0 mais VT, como diz meus alunos, sorvete. Esse aqui é o sorvetão. S igual a S0 mais VT. Não posso mexer no S, nem posso mexer no T. Então, S é igual a S0. S0, nós já vimos que eles partiram do zero, a gente botou referencial 0, mais a velocidade. Ele fala que a velocidade é de 10 metros por segundo vezes t. Então, S igual a 10t. Então, essa é a minha segunda função horária
tá? Dos espaços. Então, pessoal, olha só. Agora vamos fazer a condição, né, para alcançar o móvel 2, né? O móvel 1, pessoal, vai alcançar o móvel 2 quando as suas posições S1 e S2 forem iguais, tá? Essa daqui que é a condição que você teria que lembrar. É como se fosse um encontro, né? Que a gente iguala as funções horárias dos espaços, tá? Então, essa aqui é para o corpo 1 e essa aqui é para o corpo 2 que nós fizemos, né? 2, 1. Então, a função horária do corpo 1 é t ao quadrado. Você entendeu que essa condição aqui é para que haja o encontro, né? O móvel 1 vai alcançar o móvel 2 quando as posições forem iguais. Então, t ao quadrado é igual a 10t, tá? O que eu posso fazer aqui? O que é t ao quadrado, pessoal? T ao quadrado é t vezes t, que é igual a 10t. Quando eu boto assim, eu posso cortar aqui. Então, t igual a 10 segundos, tá? Então, como t igual a 0 é um instante inicial, como t igual a 0 é um instante inicial, t igual a 10 segundos é um instante do alcance, tá? É um instante do alcance. Então, pessoal, como que a gente vai determinar, tá, essa maior distância? Seguinte, pessoal, a maior distância entre os móveis ocorre antes do móvel 1 alcançar o móvel 2, ou seja, antes de 10 segundos. Então, para encontrar esse instante, a gente tem que analisar o comportamento desses móveis. Primeiro, o móvel 2 ele está mais rápido no início, certo? O que faz a distância entre os dois crescer. À medida que o móvel 1 começa a acelerar, a sua velocidade aumenta e ele começa a reduzir a distância entre eles, certo? Então, a maior distância vai ocorrer quando o móvel 1 igualar a velocidade do móvel 2, tá? Pois é nesse ponto que a distância vai começar a diminuir, tá bom, pessoal? Então, para isso, a gente pode lembrar a equação V igual a V0 mais AT, que é a função horária da velocidade. Para o movimento uniformemente variado, como a aceleração é 2 para o móvel 1, eu já sei quem é V1, certo? Então, vamos lá. Então, como vai ficar essa função aqui? Eu sei que V é igual a V0 mais AT. Então, para V1, eu sei que a velocidade inicial de V1 é 0. A aceleração é 2. Certo? Então, pessoal, a velocidade do móvel 2 é constante e igual a 10 metros por segundo. Se eu igualar as velocidades V1 for igual a V2, a gente conclui aquele raciocínio, então eu sei que V1 igual a 2t, tá? Mas, pessoal, a velocidade do móvel 2 é constante e igual a 10 metros por segundo. Então, se eu igualar as velocidades, V1 igual a V2 igual a 10 metros por segundo, eu vou encontrar esse tempo. 10 igual a 2t. t igual a 10 sobre 2. t igual a 5 segundos. Tá? Então, isso, pessoal, quer dizer que no instante de 5 segundos, a gente vai calcular a posição dos móveis. Então, vamos ver para móvel 1. Vou fazer aqui no cantinho. S1 não é igual a t ao quadrado? S1 igual a 5 ao quadrado. S1 igual a 25 metros. S2 é igual a 10 vezes t. S2 igual a 10 vezes 5. S2 igual a 50 metros. Então, quem vai ser a distância, a maior distância entre eles? Vai ser ΔS, ou seja, S2 menos S1, que vai ser 50 menos 25, que é igual a 25 metros. Resposta, letra B. Um pouquinho trabalhosa essa questão, né, pessoal? Essa daqui era realmente uma questão de bastante análise. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Pessoal, também você pode lembrar, a gente fez aqui, a gente igualou as velocidades, mas você pode também lembrar que na metade do tempo, né, vai estar a menor distância entre eles. Então, se a gente encontrou 10 segundos, é o instante do alcance, na metade desse tempo vai ser a menor distância entre eles, tá bom? Então, aqui, pessoal, acho que era a dificuldade maior, né? Você, para saber a maior distância, né, quando ocorre o móvel 1, igualar a velocidade do móvel 2, né? Pois vai ser nesse ponto que a distância vai começar a diminuir. Então, olha só. Aqui, pessoal, você poderia também analisar a parte do gráfico. É mais trabalhoso um pouquinho,
mas daria também, se você quisesse, num gráfico espaço por tempo. Então eu tenho aqui uma parábola com concavidade para baixo. Então aqui, nesse ponto aqui, eu tenho a menor distância entre eles, vai ser esse espaço aqui, linha. E aqui eu vou ter a metade do tempo. Então, se ele sai aqui no tempo 0 e vai até 10 segundos, a metade do tempo aqui vai ser a maior distância entre eles. A gente não viu que a distância vai ser S2 menos S1? A gente não viu que S2 é 10t e S1 é menos t ao quadrado? Então, uma parábola com concavidade para baixo, tá bom? Então, assim, isso é mais uma outra forma de você analisar, caso você queira ir mais profundo. Aí a gente pode ver aqui o y do vértice. O y do vértice, não sei se vocês lembram, é menos delta sobre 4a. Então, o y do vértice, quem é delta? Menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Vamos organizar essa função aqui? D igual a menos t ao quadrado mais 10t. Então, eu tenho que, quem é meu b? Meu b é 10. 10 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 0. Sobre 4a. Quem é a? Menos 1. Y de v vai ser igual a menos 10 ao quadrado é 100. 4 vezes 1 vezes 0 é 0. 4 vezes menos 1, menos 4. Então, y de vértice é igual a 25 metros. Também daria a resposta direto. Seria o y do vértice, seria essa daqui, no ponto da parábola. Isso aí já entra um pouco mais de matemática, né? Mas que também dá para resolver dessa forma. Eu acho que é mais difícil os alunos pensarem nisso daqui. Eu acho que vai mais fácil, de repente, lembrar essas propriedades aqui. Tá? Mas aí você faz como achar melhor, tá bom, pessoal? É isso. Questão número 37. A questão diz assim: um caixote de 100 kg sobe a rampa apresentada na figura ao longo da reta de maior declive, com uma velocidade constante, ou seja, movimento uniforme, de módulo igual a 1,5 metros por segundo, à custa da energia fornecida por um motor. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a rampa é μ igual a 0,25 no local, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considere a roldana e os fios ideais. Considere desprezíveis os atritos no eixo da roldana, o trecho que prende o bloco à roldana paralelo à rampa e o trecho do fio que liga a roldana ao motor vertical. Nesse caso, o motor está desenvolvendo uma potência útil de... Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente faz para resolver problemas de blocos, né? A gente faz o diagrama de forças, tá? Então, no caso aqui, eu vou ter a força peso agindo para baixo. Aqui, lembrando que aqui é um plano inclinado, né? Então, eu vou ter as decomposições Px e Py. Aí vem Px para baixo e Py. Só que tá fora de escala, tá? Se eu fizesse a regra direitinho, o peso estava um pouquinho mais para cá, tá? É só para desenhar mais ou menos. A gente tem aqui a força normal, né? Saindo de dentro da superfície, perpendicular à superfície, fazendo um ângulo de 90 graus, agindo para cima. A gente tem também aqui a força que age no fio, que é chamado de tração, né? Ela procura geralmente o centro do fio, assim que a gente desenha, né? Tem a tração T aqui, né? Subindo, procurando o centro do fio. Então, eu vou nomear essas forças aqui. Então, eu tenho normal, tenho peso, tenho PY, que é a decomposição da força peso, tenho PX, o ângulo θ, tá? Para a gente poder fazer aquela regra PX igual a P seno θ e PY igual a P cosseno θ, o θ tem que estar aqui na horizontal, tá? Temos aqui a força de tração, né? Temos aqui a normal, ok? X e PY. Então, essas aqui são as forças que estão agindo. A gente também tem aqui o coeficiente de atrito entre a rampa e o bloco. A gente sabe que o movimento do bloco é para cima, porque o motor está puxando o bloquinho para cima. Então, vou desenhar aqui, ó, ele está com uma velocidade constante, ou seja, movimento uniforme. Eu vou colocar isso já já aqui.
Ele está com a velocidade constante para cima. Então, se o movimento é para cima, a força de atrito vai estar agindo para baixo, né? No solo para baixo. Vou desenhar ela aqui. Pessoal, tá fora de escala, tá? Só para vocês saberem a direção e sentido. Então, ela é para cá, na direção de PX, tá? FAT, chamando força de atrito. Ok, então agora sim, tem todas as forças aqui desenhadas, né? PX, FAT, tração na horizontal, normal e PY na vertical. Bom? Então, pessoal, é o seguinte, quando a gente vai estudar problemas de bloco, a gente tem que fazer a força resultante. Ele pede aqui a potência útil do motor. Então, vamos revisar alguns conceitos importantes? Bom, pessoal, esses aqui são prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdo de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares. Sempre conceitos, equações, unidades de medidas, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, pessoal, essa potência que nós vamos trabalhar aqui, vamos ter que usar aqui, vai ser igual ao trabalho da força que faz o corpinho subir. Qual é essa força que faz o bloco subir? Tração. Então, vai ser o trabalho da força de tração dividido pelo tempo de subida. Então, a gente pode utilizar essa daqui, tá? Lembrando que o trabalho é força vezes distância, vezes deslocamento, né? Isso aqui também a gente vai utilizar. No caso aqui, se a gente está falando da força de tração, a gente tem que descobrir o valor dessa força de tração, tá? Que no caso ela é positiva, é um trabalho motor, vezes a distância percorrida. Ou se vocês já tivessem, né, estudado bastante conteúdo de potência, você poderia usar direto força vezes velocidade, já que ele te dá a velocidade do bloco, você poderia pegar, achar a força de tração e jogar direto nessa daqui, tá? Vou fazer dos dois jeitos para vocês verem como ficaria. Então vamos começar, pessoal, fazendo a força resultante para a gente poder encontrar a tração, tá? Primeira coisa que a gente faz na força resultante, a gente vai analisar as forças da horizontal. Por que da horizontal? Porque é para onde ele está se deslocando. Lembrando que aqui é um triângulo pitagórico, né? 3, 4 e aqui é 5. Se você não lembrasse, a gente pode fazer aqui hipotenusa ao quadrado, chamar aqui de x. Hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado igual a 9 mais 16. X ao quadrado igual a 25. X igual a raiz de 25. X igual a 5 metros, tá? Então, lembrando que ele vai percorrer uma distância de 5 metros. Isso aqui era importante também. É que são informações que estão assim ocultas, né? Mas que são úteis pra gente. Então, vamos começar fazendo a força resultante. A força resultante, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Só que nesse caso aqui, ele afirma que a velocidade é constante. Se a velocidade é a mesma em todo o trecho, isso implica que a aceleração é igual a zero. Se força resultante é massa vezes aceleração, pela segunda lei de Newton, eu sei que a aceleração é zero, então, consequentemente, a minha força resultante também vai ser zero. A gente vai fazer a força resultante, eu gosto de fazer só aqui, ó, com o pessoal da horizontal, tá? Eu faço aqui, ó. Força resultante, vetorialmente falando, vai ser força resultante, o nome já fala, somatório de todas as forças, Px mais FAT mais tração, tá? Px mais FAT mais tração. Então, poderia botar mais PY mais normal? Poderia, mas tudo é igual a zero, tá? Então, a gente vai analisar somente para horizontal, tá? Para horizontal. Pode fazer isso, tá? Analisar para vertical e para horizontal. Como a força resultante é zero, agora a gente vai ver quem é positivo e quem é negativo. Quem é positivo é quem está a favor da velocidade do movimento do corpo. Ou seja, a tração está seguindo a velocidade do corpo, então ela é positiva. E quem está contra, ou seja, tá vendo? Px está para baixo e FAT está para baixo. Então quem está contra é negativo. Então menos Px, menos FAT, mais T, vai ser igual a zero, que é a força resultante. Pessoal, quem é Px? Relembrando aqui, plano inclinado, tá? Quando o ângulo θ está na horizontal e eu tenho Px e Py, que é a decomposição da minha força-peso, eu sei que o meu Px é peso vezes o seno do ângulo que está aqui na horizontal. E o Py é peso vezes o cosseno desse ângulo. E a força de atrito cinético ou dinâmico, que é a que a gente está estudando ali, é igual a coeficiente de atrito vezes a força normal, tá bom? Lembrando que no plano inclinado, a normal é igual a PY, tá? Normal igual a PY.
Então, a minha normal é igual ao peso vezes o cosseno do ângulo, tá? Então, no plano inclinado vai ter algumas variaçõezinhas. Então, vamos lá. Vamos descobrir separadinho aqui quem vai ser Px e quem vai ser o Φ, tá? Vamos fazer aqui, cantinho. Px é igual a peso vezes o seno de θ. Quem é seno de θ? Seno de θ, ó, Px igual ao peso. Peso, pessoal, é massa vezes gravidade. Quem é seno? É cateto oposto sobre hipotenusa. Então, Px vai ser igual a massa, que é 100, vezes a gravidade, que é 10. 100 vezes 10, 1000. 1000 newtons. Vezes, quem é cateto oposto? Oposto ao ângulo, 3. Quem é a hipotenusa? 5. Px vai ser igual a 3.000 sobre 5. Px vai ser igual a 600. Agora vamos achar o Φ. Importante fazer separado, pessoal, porque fica grande para fazer ali. Se você tem facilidade com as contas, faz direto, tá? Φ vai ser igual. Quem é normal? Nós vimos que a normal no plano inclinado é igual a PY, né? Normal é igual a PY, são opostos aqui. Coeficiente de atrito, quem é PY? Não é peso vezes o cosseno de θ? Quem é peso? Não é massa vezes gravidade? Quem é cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora sim, 0,25. A massa é 100, a gravidade é 10, então o peso é 1000. Quem é cateto adjacente? 4. Quem é a hipotenusa? 5. Hipotenusa. Ângulo aqui, oposto ao ângulo de 90 graus. Φ vai ser igual a 0,25 vezes 4 vai dar 1. Vezes 1000 é 1000. 1000 sobre 5. Φ vai ser igual a 200 newtons. Então, agora sim, é só jogar os valores aqui. 0 igual a menos Px, menos Φ, mais T. 0 é igual a menos com menos, soma e repete sinal. 600 mais 200, 800, mais T. Posso jogar o T para cá, menos T igual a menos 800, multiplico por menos 1, tração igual a 800 newtons. Prontinho, encontrei a força que é responsável por fazer o meu corpo subir. Agora sim fica fácil para eu encontrar a potência. Vou fazer lá do outro lado, pessoal, para não ficar embolado, tá? Vou marcar aqui. Tudo isso que a gente fez aqui foi só para encontrar a força, tá, pessoal? A gente tem bastante coisa para fazer. Então, a gente tem que potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo, certo? Trabalho, nós vimos que é força vezes distância. E trabalho igual a força vezes distância. Porque a gente está considerando o referencial como se fosse na horizontal, tá? Trabalho é força vezes a distância. Então, eu tenho trabalho igual a força vezes a distância dividido pelo tempo. Aí você vai falar assim, eu tenho a distância, que é de 5 metros, mas eu não tenho o tempo, mas eu tenho a velocidade. E ele fala que a velocidade é constante. Então, pela velocidade média, eu posso encontrar esse tempo. Ou seja, 1,5 é igual a ΔS, que é a distância, que é 5 sobre ΔT. Multiplico o cruzado, 1,5 ΔT é igual a 5. ΔT é igual a 5 sobre 1,5 segundos. Tá bom, agora eu posso jogar isso tudo aqui. Potência vai ser igual a tração vezes a distância sobre o tempo. Potência vai ser igual a 800, que é a tração, vezes a distância, que é 5, dividido por aquele tempo ali. Repito a primeira fração. Inverto o sinal, era divisão, passa a ser multiplicação, inverta a segunda fração. Corta, corta, potência igual a 1.200 watts. Se você achou complicado, você poderia lembrar da outra equação da potência direto ou ter um insight aqui dessa fórmula aqui, olha só.
mostrar aqui de outro jeito. Potência não é trabalho sobre tempo? Potência não vai ser igual a força vezes distância sobre tempo? Quem é distância sobre tempo? Quem é distância sobre tempo? Velocidade. Então, eu tenho a fórmula aqui direto da potência. Lembra que eu mostrei para vocês? Potência igual a força vezes velocidade. Então, você poderia usar essa. Potência igual a força de tração vezes a velocidade. Potência igual a 800 vezes 1,5. Não precisaria usar essa da velocidade média. Potência igual a 1.200 watts. Vamos ver as alternativas? As alternativas, pessoal, está usando o prefixo quilo. O prefixo quilo corresponde a 10 ao cubo, que corresponde a 1.000. Então, é só você dividir o número por 1.000, potência, vai ser igual a 1.200 dividido para 1.000, e aí vai entrar o prefixo quilo, 1,2 kW, porque o prefixo quilo é como se você multiplicasse o número por 1.000. Então, 1,2 vezes 1.000 volta a ser 1.200, tá? Então, esse prefixo quilo entrou por causa disso. É só você dividir o número por 1.000 e colocar o prefixo, tá bom? Então, no caso aqui, resposta, letra C. Vou marcar aqui também para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? Uma questão um pouquinho trabalhosa, né? As potências, pessoal, essas equações da potência caem demais nos vestibulares. Não deixem de estudar, tá? Você poderia usar tanto dessa forma quanto dessa aqui. Essa aqui seria mais rápida, né? Você usar direto força vezes velocidade sem problema nenhum, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 38. A questão diz assim. Pense uma esfera metálica oca de raio R a temperatura ambiente. A interseção dessa esfera com o plano é um círculo. Então, a interseção é um círculo. Em particular, quando o plano contém o centro C da esfera, o círculo obtido é um círculo máximo de raio igual ao raio R da esfera, como ilustra a figura. Quando a temperatura sofre uma variação Δθ, o volume da esfera sofre uma variação ΔV e a área do círculo máximo sofre uma variação ΔA. No entanto, seja qual for a variação de temperatura ocorrida, a razão ΔV sobre ΔA permanece igual a... Bom, pessoal, um problema de dilatação volumétrica e de dilatação superficial, né? Então, vamos relembrar aqui esses conceitos, tá? Isso aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Sempre conceitos, equações, unidades de medidas, conversões. Bom, pessoal, é o seguinte, dilatação superficial. A dilatação superficial, eu tenho que ΔA é igual a zero vezes beta Δθ. Ou seja, ΔA é o quanto ela dilatou. A zero é a área inicial. Beta é o coeficiente de dilatação superficial. E Δθ é a variação de temperatura sofrida. Beta é igual a 2 vezes alfa, ou seja, 2 vezes o coeficiente linear. Como ele quer uma razão, eu tenho que comparar esses coeficientes de dilatação aqui, porque na dilatação volumétrica, eu tenho que ΔV é igual a V0 vezes gama Δθ. Ou seja, o quanto ele dilatou volumetricamente é igual ao volume inicial vezes gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, que é 3 vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Tá bom, pessoal? Então, é o seguinte, a gente vai utilizar essas duas relações. A volumétrica para a esfera, né, porque a gente está falando de volume, um corpo tridimensional, e superficial, um corpo bidimensional, que a gente vai estar falando do círculo, tá? Cuidado para não confundir. Então, vamos lá. Vamos começar fazendo para a esfera, Então, eu tenho que ΔV da esfera é igual a V0 vezes gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura. ΔV é o quanto dilatou. Eu quero esse ΔV. Quem é V0? V0 é o volume inicial da esfera. Aí, pessoal, você teria que lembrar a equação do volume da esfera. Isso aí lá da matemática. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Tá? Isso você teria que lembrar. 4/3 de πr ao cubo. Quando você está estudando os sólidos lá na matemática, na geometria, na trigonometria,
você estuda o volume dos corpos, né? Tem que lembrar o volume da esfera. Quem é gama? Gama é 3 vezes alfa, ou seja, 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes Δθ. Variação de temperatura que ele fala pra gente aqui que o corpo sofreu, né? Corpo 3, ΔV vai ser igual a 4π R ao cubo, alfa, Δθ, tá? Então, primeiro fizemos para a esfera. Agora, vamos fazer para o círculo. Pessoal, ele fala o círculo, tá? Cuidado para não fazer a área da esfera. ΔA igual a A0 vezes beta, Δθ. O quanto ele dilatou do círculo é igual... Quem é a área do círculo, pessoal? A área do círculo é π raio ao quadrado. Π raio ao quadrado. Você também estuda lá na matemática, né? Na geometria. Π raio ao quadrado. Beta. Quem é beta é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Δθ é a mesma variação de temperatura que ele fala aqui pra gente. ΔA vai ser igual a... Só reorganizando, 2π, botei o 2 na frente, R ao quadrado vezes alfa Δθ. Então, o que ele quer agora? Ele quer a razão ΔV sobre ΔA, ou seja, 4π R ao cubo alfa Δθ dividido por 2π R quadrado alfa Δθ. Lembrando que o π vai cortar com π, alfa vai cortar com alfa, Δθ com Δθ, 4 sobre 2, 2, R ao cubo sobre R quadrado, repito, a base diminui os expoentes. 3 menos 2, 1. R elevado a 1 é R mesmo, então 2R. Então eu sei que ΔV, vou botar 1 aqui, eu sei que ΔV sobre ΔA vai ser igual a 2 vezes R. Resposta, letra A. Questão interessante. Essa prova tem cobrado bastante dilatação, tá? Tanto linear, como superficial, como volumétrica. Não deixem de estudar, tá bom, pessoal? É isso. Questão número 39. A questão diz assim: uma esfera de massa m, quando largada de um nível de potencial gravitacional A, pode chegar até o nível B de 3 maneiras diferentes. Uma, caindo livremente. 2, através de um pêndulo, tá vendo? E 3, por um plano inclinado. Se a velocidade 1, velocidade 2 e velocidade 3 são respectivamente as velocidades com que 1, 2 e 3 chegam até o B, nível A, nível B, é correto afirmar aqui. Bom, pessoal, essa questão ela foi anulada, tá? Porque gerou um pouco de confusão, porque ela não deixou claro aqui que deveriam ser desprezadas as forças de atritos, né? Que não havia forças dissipativas, ele não falou, né, para desprezar a resistência do ar e todas essas forças, né? Ou seja, era para considerar a questão como um sistema conservativo, e ele não deixou isso claro, então por isso que essa questão foi anulada, mas a gente vai resolver ainda assim, porque é uma questão que a gente está praticando, né, as provas anteriores. Caso venha cair uma questão semelhante, você compreenda, né, como desenvolver. Então, pessoal, é o seguinte: a esfera parte de um nível A, nós vamos chamar esse ponto de ponto A, e ela vai até um ponto B. Aqui também é a mesma coisa, do ponto A até um ponto B. Aqui, do ponto A até o ponto B. Se vocês repararem, do nível A até o nível B, e até aqui, possui uma altura H, que é a mesma para 1, para 2 e para 3, tá? Aqui a gente tinha que analisar através da energia, que é um método mais fácil. Se o sistema for conservativo, lembrando que esse aqui, pessoal, são prints do meu e-book de equações, tá? O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer conteúdos de física para concursos militares, Enem, e tudo nível médio, tá bom? Tudo resumido, explicadinho lá para vocês. Então, utilizando a conservação da energia mecânica, eu sei que a energia mecânica em um ponto tem que ser igual à energia mecânica no outro ponto. Então, se a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. E que é energia mecânica? Energia mecânica é somatório de duas energias, cinética e potencial. Então, eu tenho cinética em A, potencial em A, cinética em B, potencial em B. Essas esferas foram abandonadas, ou seja, a velocidade inicial igual a 0.
Mas aqui elas tinham uma altura em relação ao ponto B. Então, ou seja, elas não tinham cinética no ponto A, mas tinham potencial gravitacional no ponto A. Então, pessoal, o que acontece no ponto B? Elas vão chegar aqui com uma velocidade, vai chegar aqui com uma velocidade, vai chegar aqui com uma velocidade, percorrendo todas elas a mesma distância h. Ou seja, no ponto B, a altura é zero, porque aqui ó, é como se fosse zero e ela vai subir até uma altura h. Tá? Então, se ela sai de uma altura h que tinha potencial gravitacional e chega até zero de altura, ela não tem potencial gravitacional em B, só tem cinética, só chega com velocidade. Quem é a energia potencial gravitacional? É massa vezes gravidade vezes altura. Quem é a energia cinética? É m, v ao quadrado sobre 2. Corta a massa, multiplica cruzado. V ao quadrado igual a 2gh. V igual a raiz de 2gh. Então, reparem que a velocidade, tanto em 1, quanto em 2, quanto em 3, porque essa energia mecânica no ponto A igual a energia mecânica no ponto B se aplica nas 3 situações, e todas elas têm a mesma altura, só depende da gravidade, que é a mesma, o mesmo planeta, e a altura, que é a mesma para as 3 situações. Estão entendendo? Não é o deslocamento, é a altura. Então, a velocidade depende disso. Se a velocidade aqui, final em B, é V igual a raiz de 2gh, e h aqui é V igual a raiz de 2gh, e aqui também é V igual a raiz de 2gh, a velocidade é a mesma nas 3 situações. Vamos fazer um catado disso aqui. Pessoal, a esfera, então, parte de uma altura h e desce até o nível B, tá? Lembrando que o sistema é conservativo, ou seja, não há dissipação de energia, com o atrito e a resistência do ar, como eu falei. As trajetórias, elas são diferentes, mas a energia mecânica total se conserva em todos os casos, tá? Então, pessoal, a energia mecânica total inicial, que é a energia potencial gravitacional em A, é convertida em energia cinética no nível B, tá bom? Onde a gente já viu que a velocidade vai ser raiz de 2gh, tá? Então, tanto caindo livremente, como a esfera oscilando, né, com uma trajetória curva, né, nessa trajetória de pêndulo aqui, quanto no plano inclinado, apesar das trajetórias serem, a trajetória ser diferente, a altura de um ponto A até o ponto B é a mesma, tá? E a energia é convertida completamente, tá? A energia potencial gravitacional é convertida completamente em energia cinética. Então, conclusão, né? A velocidade ao chegar no ponto B vai depender apenas da altura inicial e da gravidade, e não da trajetória, tá bom? Sendo assim, a resposta é a letra A. A velocidade em 1 vai ser igual à velocidade em 2, que é igual à velocidade em 3, que é igual à raiz de 2gh. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 40. A questão diz assim: a figura a seguir representa em um gráfico cartesiano com a velocidade escalar de uma partícula em movimento varia em função do tempo. Aqui o gráfico, a velocidade por tempo, né? A velocidade escalar média dessa partícula entre os instantes T1 e T2 foi d. Pessoal, essa questão é uma questão muito simples, né? Aqui é uma questão de movimento uniformemente variado, né? A velocidade ela está aumentando aqui com o passar do tempo. Ela está aqui nesse ponto, em T1 12 km por hora e T2 72 km por hora. Então, a velocidade média, pessoal, em gráficos assim do movimento uniformemente variado, a gente pode escrever da seguinte maneira, que a velocidade média vai ser igual à velocidade do ponto 1 mais a velocidade no ponto 2 dividido por 2, a média, né? Então, a velocidade média vai ser igual a 12 mais 72 sobre 2. Velocidade média vai ser igual a 72 mais 12 é 84 sobre 2. Velocidade média é igual a 42 km por hora. Mas aí, se nem passasse pela sua cabeça essa fórmula, né, você tivesse esquecido de fazer a média, você poderia jogar, se você lembrasse da propriedade do gráfico, que a área do gráfico VT é numericamente igual à distância percorrida, você podia jogar na velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Você encontra o ΔS através da área do gráfico. Qual área? Essa área aqui. Um pouquinho mais trabalhosa, mas muitos alunos poderiam lembrar essa propriedade, que é o que é mais ensinado em cursinho. Então, aqui seria o quê? Um
trapézio retângulo, né? Onde a gente tem aqui a base maior, a gente tem a base menor e a gente tem a altura. Então, vamos encontrar essa área. A área do gráfico VT é numericamente igual a ΔS. Então, meu ΔS vai ser igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Lembrando que ele quer entre T1 e T2, tá? Então, por isso que a gente não vai partir aqui do zero. ΔS vai ser igual a base maior é 72, mais a base menor, que é 12. A altura vai ser T2 menos T1. Sobre 2. ΔS, 72 mais 12, 84. T2 menos T1 sobre 2. 84 sobre 2, já vimos que é 42. T2 menos T1. Aí a gente jogaria aqui na relação da velocidade média. ΔS sobre ΔT. Quem é ΔT? T2 menos T1. Variação de tempo é o tempo final menos tempo inicial. Isso igual a isso, corta. Velocidade média, 42 km por hora. Então, se faz de uma forma ou de outra. Se você lembrasse de fazer a média, mais fácil, né? Tá bom, pessoal? Não deixem de estudar essa propriedade do gráfico aqui, tá? Da área do gráfico velocidade versus tempo. É muito comum ele pedir a variação de espaço através da área. Bom, então uma ou a outra. Bom, pessoal, então resposta, né? Vamos estar aqui. 42, letra C. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 41. A questão diz assim. Um bloco de 4 kg de massa, né, se desloca em linha reta sobre uma superfície plana e horizontal, uniformemente retardada, à razão de 7,5 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a aceleração, né, a desaceleração dele. Considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o módulo da força que a superfície de apoio exerce sobre ele. Módulo da força, é isso que ele quer no comando da questão. Bom, pessoal, olha só, vamos começar aqui desenhando o diagrama de forças, né? Peso, sempre vertical, sentido para baixo, normal, saindo de dentro da superfície, formando um ângulo de 90 graus, né? Perpendicular à superfície, peso normal, vou botar os nomes aqui. E aí, pessoal, o seguinte, ele fala que ele se desloca em linha reta, ele está indo para frente. Só que a velocidade dele está diminuindo até ele parar, certo? A razão de 7,5 metros por segundo ao quadrado. Então, isso quer dizer que está agindo aqui uma força de atrito no solo, tá? Sentido contrário ao movimento, porque a força de atrito é uma força contrária ao movimento, tá bom? Então, pela segunda lei de Newton, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Lembrando que esse aqui é mais um print do meu e-book de equações, tá, pessoal? Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, a força que vai estar aqui, ó, agindo na horizontal, que é a direção que é responsável pelo meu movimento, porque a normal e o peso na horizontal, elas são iguais. Não tem movimento na vertical, só tem movimento na horizontal. Então, só vai ter a FAT. Então, a FAT é igual à força resultante, que é massa vezes aceleração. Não tem mais nenhuma outra força aqui. Então, FAT vai ser igual à massa do bloco, que é 4 kg, vezes a aceleração. No caso aqui negativo, tá, pessoal? É o seguinte, a FAT aqui é contrária, vai ficar menos FAT. E a desaceleração é menos 7,5. Já coloquei tudo em módulo, tá? Já botei tudo positivo. No final, o menos vai cortar com menos. O menos daqui vai cortar com menos daqui. Então, minha força de atrito vai ser igual a 30 newtons. Aí você vai falar, mas não tem essa alternativa. Calma, ele está pedindo o módulo da força que a superfície de apoio exerce sobre o bloco. Então, a gente tem que considerar, olha só. Vou desenhar aqui para vocês melhor. Vou desenhar aqui separadinho, tá? A normal, ela não está aqui? Eu subi a força de atrito só para botar aqui, ó, pertinho, tá? Pontinho com pontinho. Eu não mudei a direção dela, tá? Ela continua horizontal, direção horizontal,
sentido da direita para a esquerda. Eu só coloquei ela, subi ela aqui até esse pontinho da normal, para a gente poder enxergar essa força resultante. Normal é uma das forças que a superfície está agindo no bloco, e Φ é a outra força que a superfície está agindo no bloco. Aí a gente tem que fazer o que a gente chama de força resultante. A gente desenha aqui, pela regra do paralelogramo, duas paralelas, né, em relação à força, e o pontinho de encontro é a minha força resultante, tá? Então, agora ficou fácil, né, para a gente poder descobrir os valores. A normal eu sei que é igual ao peso. Se a normal é igual ao peso, normal é igual a massa vezes a gravidade. Então, normal é igual a 4 vezes 10, que é igual a 40 newtons. Então, a minha normal vale 40 newtons. Aqui, esse tracinho aqui, esse vetor vale 40 newtons. A Φ, já calculei, vale 30 newtons. Agora, para calcular a força resultante, eu tenho que aplicar Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. É um triângulo pitagórico aqui, dá para ver quanto vai dar, mas eu vou fazer. 30 ao quadrado vai dar 900. 40 ao quadrado vai dar 1.600. 900 mais 1.600, 2.500. Para tirar esse quadrado aqui, só aplicar a raiz quadrada. Do outro lado, 2.500. Raiz quadrada de 2.500 é 50. Tá? 50 newtons, resposta letra E. Então tem que ficar muito atento, pessoal, ao enunciado. Ele pediu a força que a superfície de apoio exerce, então tinha que considerar a normal e a Φ. Então, encontrar essa força resultante, tá bom? A força resultante deu 50, a força de atrito deu 30 e a normal deu 40. Vou separar aqui para organizar direitinho para vocês tirarem o print, tá bom, pessoal? É isso. Questão número 42. A questão diz assim: uma partícula está se movendo com aceleração A horizontal constante de módulo igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Em um determinado instante, o vetor velocidade v da partícula de módulo igual a 24 metros por segundo forma um ângulo de 120 graus com o vetor a aceleração, como ilustra a figura. A contar desse instante, para que o vetor velocidade se torne perpendicular ao vetor a aceleração, ou seja, faça um ângulo de 90 graus, decorreram quanto tempo? Bom, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, os tão temidos vetores, né, dos alunos. É uma questão vetorial. A gente vai decompor essa velocidade em Vx e em Vy, ou seja, Vx na horizontal e Vy na vertical. Para a gente decompor, só colocar aqui, ó, vetor Vy na vertical e Vx na horizontal, ok? Aí, pessoal, fazendo a paralela aqui, o ponto tem que dar certinho, tá? Então, eu fiz aqui meio que no olhômetro. Então, eu tenho aqui uma componente Vx na horizontal e uma componente Vy na vertical, tá bom? Então, agora, porque quando a gente tem esses vetores diagonais, a gente não costuma analisar eles, a gente tem que decompor. Igual as forças, quando a gente tem, igual no plano inclinado, aquela força peso inclinada, e a gente decompõe em Px e Py, é a mesma coisa, tá bom? Então, aqui a gente decompôs o vetor. Então, essa aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. E essa velocidade tem 24 metros por segundo. E aí, a gente tem esse ângulo aqui de 120 graus, tá? Então, lembrando, pessoal, que nessa decomposição aqui a gente tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, que é o que ele está falando, a velocidade se torne perpendicular ao vetor aceleração. Então, a gente tem um ângulo reto aqui entre Vy e A. E aqui, consequentemente, se tudo tem 120 e aqui tem 90, aqui vai ter 30. Porque 90 mais 30, 120. Tá? Então, a gente fecha o triângulo aqui, ó. Pode analisar, aqui é Vx, aqui é Vy e aqui é a hipotenusa. A gente tem aqui, ó, um triângulo retângulo, tá? É a partir daí que a gente vai começar a enxergar. Pessoal, então o que acontece? Uma forma da gente enxergar, olha só, reparem que o vetor aceleração, ele é oposto ao vetor velocidade. Então isso quer dizer que Vx ele vai diminuir
a sua velocidade, né? Ele vai diminuir esse vetor aqui até virar zero, porque eles são opostos. Se eles estivessem na mesma direção e sentido, ele iria crescer, né? Mas como a aceleração é oposta à velocidade, né? Vx vai diminuir até virar zero, tá? Mas essa aceleração aqui, ela não vai influenciar na vertical. Lembra que nas forças a gente só analisa ou só a horizontal ou só a vertical? A mesma coisa aqui. Ele não vai causar interferência, variação em Vy, tá? Então, essa aceleração aqui, ela vai ser negativa para poder diminuir esse Vx até zero. Espero que vocês tenham entendido, porque o vetor aceleração é contrário ao vetor velocidade, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte. Então, o que a gente vai ter que fazer? É uma questão de movimento uniformemente variado. A gente está trabalhando com aceleração e velocidade variável. Então, a gente vai relembrar aqui a função horária da velocidade do movimento uniformemente variado. Esse aqui é mais um print do meu e-book de equações. O link está fixo aqui nos comentários. Bom, pessoal, velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, vamos anotar ela aqui. Lembrando que a velocidade final, né, a velocidade x final vai ter que ser zero, porque essa aceleração é uma desaceleração, o vetor é contrário. VOx, ou seja, a velocidade inicial x a gente não tem, mas tem como a gente calcular, tá? Vamos fazer. A aceleração nós já vimos que é menos 4 metros por segundo ao quadrado, negativa porque é uma desaceleração. Lembra que a aceleração vai variar em y, mas ela tem que ser negativa para poder diminuir o Vx até zero. O tempo é o que a gente quer descobrir, certo? Quando acontecer isso. E aí vai fazer 90 graus aqui com Vy, né? E aí ele quer saber quanto tempo decorreu para isso tudo aqui acontecer. Como que a gente vai encontrar Vox? Pessoal, Vox está aqui embaixo, certo? Ou está aqui em cima. Você pode fechar aqui também, ó. Pode escolher o triângulo que você quer trabalhar. Quer trabalhar com esse ou se quer trabalhar com esse, você que sabe, tá? Eu prefiro trabalhar com esse aqui, acho mais fácil. Então, Vx aqui é tudo igual, tá? Vx está aqui. Vx é V, tá? Então, vou usar o seno de 30 igual a cateto, pode ser seno, de 30, pode ser. Cateto oposto sobre hipotenusa. Tá? Não pode esquecer essas letrinhas. Seno de 30 é igual a cateto oposto, que é Vx, dividido pela hipotenusa, que é V. Seno de 30 é meio. Vx é o que eu quero descobrir, ou Vox, tá? Posso chamar. Dividido por V. Quem é V? 24. Multiplico o cruzado, 2Vox igual a 24. Vox igual a 24 sobre 2, Vox igual a 12 metros por segundo. Prontinho. Então agora eu sei que Vox é 12 metros por segundo. Só jogar na equação e descobrir o tempo. Acabou o problema. Vx, né? 0 igual a Vox, 12, menos 4t. Passo 4t para cá somando, porque ele é menos, igual a 12. T igual a 12 sobre 4, T igual a 3 segundos. Resposta letra B. Prontinho, pessoal, só isso. O problema não era resolver o cálculo, né? Porque ele era simples, era interpretar essa decomposição aqui e ver que a aceleração aqui, no caso, era uma desaceleração. Tá bom, pessoal? Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Vetor é um assunto que geralmente os alunos não gostam muito, né, de explorar, de estudar, porque realmente eles são bastante trabalhosos, mas fazendo devagarzinho a questão, interpretando, é possível. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 43. A questão diz assim: o gráfico abaixo indica a variação de temperatura em função da quantidade de calor, então temperatura por calor, transferida a dois sistemas, A e B, de massas iguais inseridos em calorímetros ideais. De acordo com a análise gráfica, é possível concluir que a relação entre o calor específico CA e CB dos materiais presentes nos sistemas A e B, respectivamente, é... Pessoal, para resolver essa questão, vamos lembrar um conceito aqui muito importante, que é a quantidade de calor sensível. E aquela quantidade de calor quando você tem uma variação de temperatura na substância, mas você não tem mudança de fase, tá bom?
Então, a quantidade de calor sensível ela é definida por massa vezes o calor específico do material vezes a variação de temperatura, tá bom? Então, a gente tem que respeitar as unidades do calor específico para a gente ver as unidades da massa, da temperatura e da quantidade de calor, tá legal? Usualmente, é mais comum a gente usar a quantidade de calor em calorias, variação de temperatura em graus Celsius, tá? Que não é um sistema internacional, mas é muito usual, ok? Então, a gente tem que olhar as unidades aqui e respeitá-las, tá bom? Não necessariamente você tem que trabalhar essa equação toda no sistema internacional. Então, a quantidade de calor, ela é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A gente viu já que as massas dessas substâncias são iguais. Ele quer que a gente descubra o calor específico de A e o calor específico de B. Ele nos dá a quantidade de calor de A, nos dá a variação de temperatura de A, nos dá o calor de B, nos dá a variação de temperatura de B, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, para A. A gente tem que Q de A é igual a M, A, vezes C de A, vezes delta teta de A. Variação de temperatura que eu chamei de teta, mas ele chamou de T, não tem problema nenhum. Lembrando que a massa de A é igual a massa de B, que é igual a M. Vai chamar de M. Quem é a quantidade de calor de A? A quantidade de calor de A é 4.000 calorias. Quem é a massa de A? É M. Quem é o C de A? Estou buscando. Quem é a variação de temperatura de A? Vou pegar o mesmo ponto para os dois, tá? Vou pegar esse ponto aqui. Poderia pegar outros, mas vou pegar esse aqui. Vezes 40. Vou organizar. Vou botar um número na frente. 40 MCA. Quem está multiplicando passa dividindo. Vou cortar um zero com um zero. E vou fazer agora para B. Para B. Vou fazer aqui do ladinho mesmo. QB, MB, CB, delta teta B. Quem é QB? Quantidade de calor B. Peguei o mesmo ponto, 4.000. Calorias. Massa de B, M. C de B, quero descobrir. Variação de temperatura de B. Já é aqui, ó. Pessoal, repara, cuidado, hein? Variação de temperatura de B e a de A aqui, tá? Então, vamos lá. B, variação de temperatura 20. Vou organizar. 4.000 igual a 20 MCB. Quem está multiplicando passa dividindo. CB igual a 4.000 sobre 20M. Corto 0, corto 0. CB igual a 400 sobre 2M. Agora sim, só fazer a razão que ele me pediu. Ele me pediu a relação, né? Ele pediu a relação, que é a razão, tá? Então, vamos botar aqui. A relação que ele quer, no caso, é a razão, CA sobre CB. A gente tem que CA é 400 sobre 4M, dividido por 400 sobre 2M. Aí eu faço aquela regrinha. Repito a primeira fração, inverto o sinal. Ó, repito a primeira fração, inverto o sinal, era divisão, passa a ser multiplicação, inverto a segunda fração. Tá? Repito a primeira fração, inverto o sinal e inverto a segunda fração. 2M subiu, 400 desceu. Corto, 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 corto. CA sobre CB vai ser igual a 2 sobre 4. Se eu simplificar aqui por 2, CA sobre CB vai ser igual a 1 sobre 2. Multiplico o cruzado, CB. Aí ele está querendo saber quem é CA, né? 2CA igual a CB. Aí ele quer saber quem é CA. CA vai ser igual a CB dividido por 2, porque o 2 volta para lá dividindo. Então, resposta letra D. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? Fazendo devagarzinho, tranquilo. Uma questão clássica de calorimetria, usando quantidade de calor sensível, tá bom? Cai muito questões desse tipo. Então, muito importante você estudar a quantidade de calor sensível, quantidade de calor latente, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 44. A questão diz assim:
Um calorímetro de capacidade térmica desprezível contém 300 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Nele são injetados 30 gramas de vapor d'água a 100 graus Celsius. O calor de fusão do gelo é 80 calorias, fusão do gelo, 80 calorias por grama. E o calor de condensação do vapor d'água, 540 calorias por grama. E o calor específico da água líquida é 1 caloria por grama graus Celsius. Quando se restabelece o equilíbrio térmico, a massa de água líquida contida no calorímetro é... Bom, pessoal, olha só, problemas de calorimetria. Assim, a gente costuma colocar os dados, né? Porque ele nos forneceu muitos dados para a gente poder fazer passo a passo. Então, eu vou colocar nesse cantinho aqui, dados. Ele me dá a massa de gelo inicial, que é 300 gramas. Ele me dá a temperatura inicial do gelo, que é 0 graus Celsius. Ele me dá o calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por grama. Ele me dá a massa do vapor, que é 30 gramas. Ele me dá a temperatura inicial do vapor, que é 100 graus Celsius. Ele me dá também o calor latente de condensação, que é 540 calorias por grama. E me dá o calor específico da água, que é 1 caloria por grama graus Celsius. Então, vamos fazer algumas etapas aqui nesse problema. Vamos lá, primeira etapa. Já sabemos que vamos ter que trabalhar com quantidade de calor sensível, quantidade de calor latente, porque tem mudança de fase, né? Então, vamos lá, primeiro passo. Pessoal, a gente vai ver qual o calor liberado pelo vapor ao condensar, tá bom? Então, o vapor, pessoal, ele está a 100 graus Celsius. Então, primeiro ele vai condensar em água líquida a 100 graus, tá? Então, vamos fazer o cálculo do calor liberado nessa condensação, ok? Então, o Q da condensação vai ser igual a massa do vapor, vai ser igual a massa do vapor vezes o latente de condensação. Então, o Q de condensação vai ser igual a 30 vezes 540, né? A massa do vapor e latente de condensação. Q da condensação vai ser igual a 16.200 calorias, tá? Então, o vapor de 100 graus, primeiro condensa em água líquida a 100 graus. Então, o calor liberado nessa condensação vai ser 16.200 calorias, tá? Então, agora, segundo passo. A gente vai ver o calor liberado pela água ao resfriar de 100 graus para 0 graus, tá? Então, após a condensação, pessoal, a água líquida liberada pelo vapor vai resfriar até 0 graus Celsius. Então, o Q do resfriamento vai ser igual a massa do vapor vezes o C da água vezes a variação de temperatura. Então, o Q do resfriamento vai ser igual a 30, né? Continua sendo a massa do vapor, só que agora na fase líquida, 1, variação de temperatura 100 menos 0, que é 100. O Q do resfriamento vai ser 30 vezes 1, que é 30, vezes 100, que vai dar 3.000. Esse é o nosso segundo passo, tá? Esse, então, o 3.000 calorias, após a condensação, a água líquida liberada pelo vapor resfriou até 0 graus, tá? Então, a gente achou o calor de resfriamento. Agora, a gente vai ver o calor total liberado pelo vapor. Terceiro, calor total liberado pelo vapor. Pessoal, questão de calorimetria é assim mesmo, passo a passo, tá? Então, o Q do vapor vai ser igual a Q da condensação mais o Q do resfriamento. O Q do vapor vai ser igual a 16.200 calorias mais 3.000 calorias. O Q do vapor vai ser 19.200 calorias. Tá? Vamos guardar essa informação que é muito importante. Q do vapor. Então, fizemos aqui tudo do vapor, tá?
Vou fazer agora no cantinho aqui. Então, pessoal, agora vamos falar da fusão. Então, o calor necessário para fundir o gelo. Quarta etapa. Calor necessário para fundir o gelo. Então, o gelo, pessoal, ele precisa absorver calor para ele se fundir completamente. Então, o calor necessário para fundir esses 300 gramas de gelo vai ser dado por Q da fusão igual a massa do gelo vezes o latente de fusão. Então, o Q da fusão vai ser 300 vezes 540. O Q da fusão vai ser igual a 24.000 calorias. Então, pessoal, o que a gente conclui com isso? Vamos comparar. Comparar agora. O vapor, ele vai liberar 19.200 calorias, tá? Mas o gelo necessita, para fazer a fusão, de 24.000 calorias para derreter completamente. Como a quantidade de calor do vapor é menor que a quantidade de calor da fusão, o vapor ele não tem, pessoal, calor suficiente para derreter todo esse gelo. Apenas parte dele vai ser fundido, entenderam? Então, como a gente vai calcular essa massa na quinta etapa? Então, agora vamos descobrir a massa de gelo fundida, a quantidade de calor disponível do vapor que é utilizada para fundir parte do gelo. Vamos lá. Q do vapor vai ser igual a massa fundido vezes o latente de fusão. Então, vamos pegar aqui agora a quantidade de calor do vapor, que é igual a massa fundido, a gente está querendo descobrir, vezes o latente, que é 80. Então, quem está multiplicando passa dividindo. Pessoal, não vou colocar aqui dividindo, não, para aproveitar o espaço. 19.200 dividido para 80 vai dar 240 gramas. Então, não sai desesperado para marcar a letra B, tá? Porque aluno é nervoso. A gente não acabou ainda, tá? Agora, por último, a gente tem que descobrir a massa de água líquida no equilíbrio, que é a última etapa. Sexta etapa. Massa de água líquida no equilíbrio. Então, pessoal, a massa de água líquida formada corresponde à soma da massa do gelo fundido com a massa de vapor condensado, tá? Então, vamos lá. A massa da água líquida vai ser igual à massa fundido mais a massa do vapor condensado. Então, a massa de água líquida, vou chamar de AL, vai ser igual a 240 mais a massa do vapor. Massa da água líquida vai ser igual a 270 gramas, agora sim, tá? Então, a massa da água líquida no calorímetro no equilíbrio térmico vai ser 270 gramas. Resposta letra C. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. É uma questão super trabalhosa de calorimetria, mas é clássico. Eu até falei na questão passada, questão anterior. Calorimetria cai demais, calor latente, calor sensível, de várias maneiras diferentes, né? Equilíbrio térmico principalmente, tá? Então, a gente tem que fazer essas análises aqui passo a passo, tá? Para conseguir chegar aí nessa quantidade de massa de água líquida contida no calorímetro. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 45. A questão diz assim: o gráfico mostra como varia a força de repulsão entre duas esferas pontiformes idênticas e igualmente carregadas em função da distância entre elas, considerando a constante eletrostática no vácuo, como K0, 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. A intensidade da força de repulsão, F, entre as esferas quando estiverem afastadas 2 metros é de... É uma questão clássica de força elétrica, uma questão clássica de eletrostática, lei de Coulomb, tá? Vamos relembrar aqui o conceito da lei de Coulomb. Esse aqui, pessoal, é um print do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, aqui é sempre conceitos resumidos, equações, unidades de medidas, conversões. Então, a força elétrica é dada por K0
Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado, onde K zero é a constante eletrostática, Q1 o valor da carga 1, Q2 o valor da carga 2 e a distância entre elas ao quadrado. A gente vai descobrir a força eletrostática em newtons, tá? A gente tem o gráfico força eletrostática por distância. Vamos anotar aqui. Força eletrostática é igual a K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado, tá? O que acontece aqui, pessoal? Ele quer descobrir o valor dessa força eletrostática quando a distância é 2 metros. Mas a gente tem aqui, no caso, o valor da força eletrostática quando a distância é 4 metros. Então, com isso, a gente consegue descobrir o valor das cargas. Por quê? Ele fala que elas são igualmente carregadas. O que isso significa? A carga 1 é igual à carga 2, é igual a Q, tá? Se elas são iguais, força elétrica de repulsão. Lembra quando cargas, vamos botar que sejam duas positivas, a gente não sabe, mas vamos botar que seja. Força elétrica de repulsão. Vetores são opostos. Lembra? Se fosse positivo e negativo, força elétrica de atração, tá? Então, vamos jogar os valores desse ponto aqui, tá? Vamos botar aqui, primeiro ponto. Vou chamar aqui de ponto 1 e aqui de ponto 2. Para a gente descobrir o valor dessas cargas. Primeiro ponto. Força elétrica igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Força elétrica no ponto 1 é 6. K vale 9 vezes 10 à nona. As cargas nós chamamos de Q. Q vezes Q, dividido pela distância, 4 ao quadrado. Lembra sempre que essa distância está ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 6 igual a 9 vezes 10 à nona. Q vezes Q dá Q ao quadrado, dividido por 16. Agora sim, multiplico o cruzado. 6 vezes 16 vai dar 96, igual a 9 vezes 10 à nona, Q ao quadrado. Q ao quadrado vai ser igual, quem está multiplicando passa dividindo. Eu não vou fazer essa conta, tá, pessoal? Vou deixar em forma de fração. Descobrir o valor de Q ao quadrado, tá? Ah, mas vai ficar assim? Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo que quando chegar lá na outra equação vai cortar tudo. Agora vamos para o ponto 2, segundo ponto. A gente vai analisar esse ponto aqui agora, com a mesma fórmula, tá? Força elétrica no ponto 2 igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância entre eles ao quadrado. Só que agora é 2. Força elétrica 2 a gente não tem, chama de F, tá? Porque ele chamou de F. Igual a K, que é 9 vezes 10 à nona, que ele pede para chamar de 9 vezes 10 à nona. Q1 e Q2 continua sendo Q e Q. A distância agora mudou para 2. 2 ao quadrado. Força vai ser igual a 9 vezes 10 à nona sobre 2 ao quadrado é 4, vezes Q ao quadrado. Eu separei aqui, pessoal, mas é a mesma coisa, tá? Quem aqui é o quadrado? Esse número aqui, que ficou super estranho. 9 vezes 10 à nona sobre 4. Eu só organizei aqui. Vezes 96 sobre 9 vezes 10 à nona. Corta, corta. F vai ser igual a 96 sobre 4. 96 sobre 4. E vai dar 24. Resposta letra B. Viu, pessoal? Então, uma questão clássica de eletrostática, lei de Coulomb, cai muito esse tipo de questão para analisar os pontos do gráfico, tá bom? Então, pratiquem bastante. Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram dessa resolução, peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.